Olá, meu nome é Lucas Silva. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da organização do evento, em especial do professor Dr. Fábio Paiva, que me convidou para estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da minha experiência. E eu espero contribuir para a reflexão e a formação de vocês. A minha formação inicial foi em engenharia civil. Posteriormente, eu fiz o mestrado e o doutorado em meio ambiente e desenvolvimento regional, focado no desenvolvimento de materiais de construção civil mais sustentáveis. Hoje eu sou professor no Instituto Federal de São Paulo, campus Presidente Epitácio. Eu preparei alguns slides para que a gente pudesse conversar um pouco sobre as iniciativas da construção civil em prol da sustentabilidade, mas antes eu gostaria que vocês pensassem rapidinho em medidas que já são implantadas na construção civil, em prol da sustentabilidade, e se elas teriam um potencial para contribuir mais. Por que eu convidei vocês para fazerem essa reflexão? A gente sabe que a indústria da construção civil ela representa uma parcela considerável dos impactos globais ao meio ambiente. Algum desses impactos está ligado ao consumo de recursos naturais. E aí, mergulhando nesse tópico, eu elenquei aqui alguns dos recursos naturais muito consumidos pela construção civil. Um exemplo de recurso é a água, A água ela é necessária para a hidratação do cimento e é presente aí nos concretos, argamassas. A gente utiliza em uma média de 200 litros de água por metro cúbico de concreto produzido. Além da água, a gente pode falar também da madeira, A madeira é o material de construção civil mais antigo da história. A gente já usou muito mais madeira, entretanto, ainda requer a nossa atenção com relação, principalmente, à certificação da origem desse material. Por último, entre os recursos naturais, eu coloquei aqui os minerais, de uma maneira geral. Aqui a gente pode pensar em diferentes materiais, desde os agregados miúdos, agregado graúdo, seja ele de origem basáltica, neabrita, ou seixos, entre outros. Mas também a gente pode pensar entre os minerais, a gente pode pensar no calcário e na argila presente desde os materiais cerâmicos, os tijolos, as telhas, até os cimentos, onde é necessário esse tipo de material. Bom, então nós falamos do consumo de recursos naturais, não renováveis, e aí nós vamos ter na outra ponta a geração e a destinação dos resíduos da construção civil. Sobre a geração de resíduos, a gente pode falar que no Brasil, hoje, de acordo com o Panorama Nacional de Resíduos Sólidos, de 2020, o Brasil produz hoje de todo o resíduo, 30% de todo o resíduo produzido no Brasil é proveniente da construção civil. No mundo, esses números não são muito diferentes, As pesquisas apontam aí que entre 30% e 40% de todo o resíduo provém da construção civil. E pior ainda é a gente pensar que esses resíduos, apesar das inúmeras pesquisas que apontam a viabilidade de reutilização dos resíduos da construção e demolição, seja eles em concretos, em aterros ou outros locais mesmo dentro das obras, apesar das pesquisas apontarem a viabilidade de reutilização, de reciclagem desse resíduo, 75% de todo esse resíduo não é reaproveitado ou reciclado.
Agora nós chegamos aqui no último impacto ambiental na construção que eu elenquei, né, que se trata do consumo de energia. Quando nós tratamos de impactos ambientais, né, nós precisamos imediatamente pensar em aquecimento global. E aqui eu trouxe duas frentes, né, que a construção civil, onde a construção civil colabora grandemente com a emissão do dióxido de carbono. Então, a primeira frente é com relação à produção de materiais cerâmicos, né? E aí aqui eu vou falar principalmente ali da produção de tijolos cerâmicos, né? Onde esses materiais precisam passar pelo processo de queima. E aí a grande maioria das empresas, né, usa para geração de calor a biomassa, usa madeira, né, para produzir calor e fazer a queima dos tijolos, principalmente, né? E aí a gente tem que conhecer um pouco desse mercado, né, e pensar como que funciona. A grande maioria das empresas que produzem tijolos, elas são pequenas ou médias empresas. E aí, por isso elas têm um alcance local ou regional, até pela margem de lucro que esses produtos oferecem para as empresas. Então elas conseguem ter um alcance no máximo regional. E geralmente essas empresas são pouco tecnificadas. Eu gostaria inclusive de convidar vocês aí a procurar alguns artigos que avaliam a qualidade dos tijolos cerâmicos de vedação usados hoje no Brasil. A gente tem esses artigos em diversas regiões, produzidos em diversas regiões do Brasil, mas vocês vão perceber que a maioria deles chegou à mesma conclusão, de que os produtos comercializados, né, eles não alcançam níveis de qualidade exigidos. Então aí vocês pensam, se essas empresas elas não conseguem atingir os níveis mínimos de resistência, níveis mínimos de absorção de água, ou níveis né, de critério de dimensão, eles não conseguem atender a esses níveis mínimos de qualidade, vocês acham que essas empresas conseguem implementar medidas para mitigar os impactos né, da emissão de gases, ali dos gases emitidos pelas caldeiras, né, pelos fornos? Essas empresas, muitas vezes, elas não conseguem, a maioria das vezes, não 100%, elas não conseguem implementar esse tipo de medida. Ainda nesse sentido do consumo de energia, vamos falar aqui, né, como segundo exemplo, a produção de cimento. E aí, diferente da produção de materiais cerâmicos, né, que a gente tinha uma indústria pouco tecnificada, aqui na produção de cimento a gente tem uma indústria muito tecnificada. Entretanto, né, apesar de ser uma indústria muito tecnificada, a gente ainda tem também um gigantesco quantidade de emissão de dióxido de carbono pela indústria da construção civil no setor de produção de cimento. Esse gigantesca produção de emissão de dióxido de carbono pela produção de cimento também está relacionada, né, à quantidade, né, da produção de cimento, uma vez que o cimento é, né, o material mais produzido hoje no mundo e mais consumido hoje no mundo. E aí, para a produção desse cimento, né, é necessário o aquecimento da matéria-prima, né, a temperaturas muito altas. Né? Então, a gente precisa ali aquecer a argila em temperaturas médias ali de 1450 graus Celsius. E aí, para que ocorra, né, o processo de clinkerização, né, da argila, e aí a gente tem o clinker, que é basicamente o cimento puro. Né? Nesse processo de clinkerização, né, em torno de 1450 graus Celsius, uma grande quantidade de energia é usada, né, e libera aí uma grande quantidade de dióxido de carbono, que representa hoje 7%, né, de todo o dióxido de carbono
produzido mundialmente. E aí é aquilo que a gente estava discutindo, né? Sendo concreto, né, o material produzido mais consumido do mundo, né, interferir aqui nesse processo vai trazer vantagens gigantescas em relação à minimização desse dióxido de carbono emitido. Né? Então, é importante a gente pensar em soluções aqui para essa área do mercado da construção civil. Bom, mas então por que é tão importante a gente olhar com atenção para esses dados? Né? Nós temos observado nos últimos anos, né, os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas como um todo. Né? Há muitos anos nós temos ouvido falar de efeito estufa, de aquecimento global, né? E isso parecia um problema de um futuro distante. Né? Quando se falava em derretimento das geleiras nos polos, nós não conseguíamos visualizar isso. Nós pensávamos, ok, né? É um problema para o futuro. Até alguns mais céticos nem acreditavam que isso era realmente um problema, que isso estava acontecendo. Né? Se discutia ciclos de aquecimento e esfriamento do planeta. Né? Entretanto, hoje nós já temos visto essas consequências no nosso dia a dia. Né? Algumas dessas consequências que a gente pode ver claramente são as temperaturas muito mais altas, né? As tempestades e ventos muito mais severos. Nós também temos observado, né, no Brasil, o aumento da seca e o aumento dessa seca em lugares e épocas do ano que não aconteciam antes. Além disso, a gente também tem aí como consequência, né, dessas mudanças climáticas, né, os oceanos mais quentes também, né, que leva à morte de corais, né, o aparecimento de animais, né, tubarões, pinguins, baleias, né, em lugares que eles não apareciam antes. Né? E aí, quando a gente fala aqui em aquecimento do oceano, a gente também fala, né, de perder aí uma parte da fotossíntese, né, que acontece a partir das algas presentes nos oceanos, né, que a gente fala que é o verdadeiro pulmão do mundo, né, o oceano. Né? Na prática, nós poderíamos falar de inúmeros casos, né, que já vem atingindo o Brasil, como, por exemplo, recentemente, né, a tragédia no Rio Grande do Sul, mas além, né, desse caso, a gente tem inúmeros outros, né, os grandes períodos de estiagem, incêndio no Pantanal. Né? Esse ano nós tivemos novamente um recorde de incêndios no Pantanal, enchentes por todo o Brasil, né? Maranhão, antes do Rio Grande do Sul, também teve uma tragédia bem alarmante. Né? Bom, mas para ilustrar, né, essas consequências dos impactos ambientais, eu trouxe 2 vídeos aqui, onde a gente pode observar a força dos ventos em prédios em Balneário Camboriú. Esses vídeos eles viralizaram bastante no TikTok, né, porque se trata de um prédio aí onde o Neymar teria supostamente tem um apartamento. O Luan Santana também parece que tem um apartamento nesse prédio, então esses vídeos viralizaram bastante. Então vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro vídeo. Então, ó, nesse primeiro vídeo vocês conseguem observar aqui uma movimentação, né, horizontal vertical, desculpa, desse edifício, né, causado aí pela força do vento. Né? A força do vento ela já é considerada, né, no projeto de edificações, mas aqui a gente consegue observar claramente aí essa movimentação. Nesse segundo vídeo aqui, a gente observa, né, a movimentação da água da piscina dentro desse edifício, né, causada aí pela movimentação do prédio. Então, como a gente falou ali
no slide anterior, né, para o dimensionamento das estruturas, né, já é considerado, né, a ação dos ventos, né, mas para isso a gente utiliza dados de um mapa eólico, né, que é como esse que a gente tem aqui nesse slide de exemplo, né? Esse mapa, ele traz as maiores velocidades dos ventos medidas nos últimos 50 anos, né, a 10 metros de altura, durante 3 segundos. Entretanto, né, a reflexão que a gente faz é, né, com o aumento das tempestades, né, com elas ficando cada vez mais severas, né, como fica a segurança dos edifícios construídos? E aí eu trouxe aqui, né, uma fala do coordenador-geral da Ciência do Clima do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, onde uma palestra no Museu da Astronomia, né, ele falou que os impactos da mudança do clima que o Brasil vai sentir serão mais severos que a média global. Isso devido, né, ao nosso país ter dimensões continentais, né, o que faz com que a gente tenha uma grande área do nosso país dentro do continente, e aí a gente tem o fato, né, de que as áreas continentais, as áreas mais dentro do continente, elas aquecem mais do que as áreas litorâneas. E aí isso vai trazer para a gente, então, consequências mais severas, né, nessa parte aí dentro do continente. Então, quais iniciativas nós observamos da construção civil em prol do meio ambiente, em prol da sustentabilidade? Então, eu trouxe aqui uma primeira medida, que é o IPTU verde, né? Ele também é chamado de IPTU ecológico ou IPTU sustentável em algumas cidades. Esse IPTU verde é quando a cidade oferece desconto no imposto, né, no IPTU, no Imposto Predial e Territorial Urbano, das edificações que adotam prática sustentável para a preservação do meio ambiente. E aí, como exemplo, eu trouxe aqui o caso, né, da Lei 515 de 2022, de Cuiabá, no Mato Grosso, onde essa lei ela oferece 2,5% de desconto no IPTU para cada uma das iniciativas que a edificação implementar, para cada iniciativa que você implementar na sua edificação, podendo chegar até 25% de desconto no IPTU, caso você implemente, né, implemente 10 medidas sustentáveis. Aqui no caso, a lei ela elencou, né, 8 iniciativas, e aí você teria que implementar né, outras 2 iniciativas ou, né, outras iniciativas aí para que você consiga os 25% de desconto. Aqui a gente nota, né, que algumas dessas iniciativas, como a energia fotovoltaica, ela já é uma realidade em muitas casas, né? Outras iniciativas, como as calçadas verdes, né, a captação e o reuso de água, são iniciativas fáceis de serem aplicadas, né, que vão trazer benefícios ambientais, né, e ainda vai trazer aí um desconto, né, um benefício para o bolso, um desconto no imposto. Né, todo ano você tem um desconto aí no seu imposto, no seu IPTU. Uma outra ação aqui, né, por exemplo, construir com materiais sustentáveis. Né, nós temos aí os tijolos ecológicos, né, que usam solo local, né, não passam pelo processo de queima, né, e isso também é uma iniciativa fácil da gente implementar em projetos novos, né, e pode ser um incentivo tanto para nós que trabalhamos com projeto de construção civil, né, que vamos pensar nessas novas edificações, como pode ser um incentivo também para os nossos clientes, né, quando a gente propor esse tipo de solução nos projetos. E aí eu volto, né, à reflexão que eu fiz lá no começo da minha fala, né, que essa é uma iniciativa, né, que contribui, mas ela está sendo aproveitada na sua totalidade? Ela tem potencial para contribuir mais? Né? Eu penso que sim,
né, eu penso que ela poderia contribuir mais, eu penso que ela não está sendo aproveitada na sua totalidade. Primeiro, porque a gente tem pouca divulgação, né? Muitas cidades têm isso, mas escuto poucas pessoas falar que implementaram, que conseguiram esse desconto, né, a partir da implementação dessas medidas sustentáveis. Além disso, né, o incentivo poderia ser melhor, né? Você vai implementar 10 medidas, você vai ter só 25% de desconto. Tudo bem que ao longo dos anos, né, tendo 25% de desconto todos os anos, isso pode representar um valor grande, mas ainda assim poderia se melhorar, né? E assim incentivar mais pessoas a implementar essas medidas. Outra iniciativa que eu trouxe é com relação aos cimentos compostos, né? Hoje nós temos basicamente 5 tipos de cimento. O cimento Portland do tipo 1, que é o cimento Portland comum, o CP2, que é o cimento Portland composto, o CP3, que é o cimento Portland de alto forno, o CP4 é o cimento Portland pozzolânico e o CP5 é o cimento Portland de alta resistência inicial, que é o que a gente conhece como cimento Ari. Desses 5 cimentos hoje, o cimento do tipo 2 é o que a gente mais utiliza, né? O cimento Portland composto. Se você for visitar uma obra, provavelmente vai estar sendo utilizado aqui um desses 3 tipos de cimento, né, subcategorias do tipo 2, né, que é o cimento do tipo 2Z, que ele é composto com material pozzolânico, ou um cimento do tipo 2E, onde ele é composto com escória de alto forno, ou você vai ver lá na obra o cimento Portland do tipo 2F, que ele é composto com material carbonático, que a gente conhece por filler. Então, vamos observar melhor esses cimentos, porque eles são, né, os que a gente mais utiliza. Então, né, os cimentos do tipo 2, né, então nós temos aqui o cimento do tipo 2E, né, focando aí nesses cimentos. O cimento do tipo 2E, ou seja, composto com escória de alto forno, né, ele vai ter até 34% desse material na sua composição. O que é a escória de alto forno? A escória de alto forno, ela é um coproduto da produção do ferro, né? Então, hoje, por a escória ser um material tão importante quanto o ferro, né, a gente não fala que que a escória é um subproduto da produção do ferro, a gente fala que é um coproduto, né, porque a maior parte desse subproduto ele vai ser utilizado aí para a produção de cimento. A incorporação da escória nos cimentos, ela contribui com o meio ambiente porque evita, né, que a gente tenha que extrair argila para a produção de cimento. Então, a gente deixa de extrair um recurso natural porque a gente está incorporando aqui um resíduo, né, um coproduto. Além disso, a gente não precisa, né, também fazer o processo de clinkerização daquela argila. Então, a gente também deixa de utilizar aquelas altas temperaturas, aquele 1450 graus Celsius, né, deixando também de produzir mais dióxido de carbono. Então, até 34% dos cimentos do tipo 2E, ou seja, composto com escória de alto forno, ele é substituído, né, e aí então deixando de produzir esse dióxido de carbono. Então, além da escória de alto forno, né, nós temos aqui os cimentos pozzolânicos, cimentos compostos com pozzolânica, cimento do tipo 2Z. Esses cimentos, eles podem ter até 14% de pozzolana, né? E aí a pozzolana ela pode ser de diferentes origens, como por exemplo, pozzolanas naturais, né? As pozzolanas naturais, elas podem ser argilas de origem vulcânica, podem ser os caulins, né? Ou a gente também pode ter alguns resíduos
né, que vão ter essa característica pozolânica, né? A pozolânica, ela por si só, ela não reage, tá? Diferente do cimento. Mas, na presença de água e do hidróxido de cálcio, que já é produzido na reação de hidratação do cimento, esse material pozolânico vai reagir e vai formar produtos resistentes similares ao que a gente produz na hidratação do cimento. Então, um outro tipo, né, de pozolana que a gente tem aí na forma de resíduos são as cinzas volantes, né? As cinzas volantes, ela é um resíduo, é uma cinza produzida em termoelétricas, né? É uma cinza muito fina, né, produzida em termoelétrica. Então, além desses materiais, né, dessas pozolanas já consagradas, né, que já estão presentes no cimento, nós temos outros tipos de resíduos, né, que também têm características pozolânicas. Exemplos de resíduos com características pozolânicas. A cinza do bagaço da cana-de-açúcar, né? A cinza do bagaço da cana-de-açúcar, pela característica agrícola da região oeste do estado de São Paulo, né? O Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, ela foi muito estudada nessa região. A gente é também, né, o país que mais produz cana-de-açúcar, então esse é um resíduo muito abundante aqui no nosso país. Então, a gente estudou já muito a cinza da cana-de-açúcar. Tem diversos estudos aí que fala da cinza do bagaço da cana-de-açúcar. Até porque, né, esse material é utilizado como fonte de calor, para gerar calor nas usinas de produção de etanol. Então, além, né, da cinza do bagaço da cana-de-açúcar, uma diversidade de outros resíduos, como as cinzas de lodo de esgoto, as cinzas de lodos industriais, né, entre tantos outros aí, também são estudados hoje, já foram estudados, continuam sendo estudados. E aí, um outro último exemplo que a gente tem aqui é a cinza da folha de bambu. A cinza da folha de bambu é o material que eu venho estudando nos últimos anos enquanto material pozolânico. E aí eu gostaria de trazer alguns dados aí dessas pesquisas. Então eu trouxe aqui, né, esses dados da cinza da folha de bambu, onde nessa pesquisa eu substituí o cimento, né, por cinza de folha de bambu nas quantidades, né? Então eu substituí o cimento puro por 20, 25, 30 e até 40% de cinza de folha de bambu. E aí, a gente medindo a resistência, né, à compressão desses cimentos, onde a gente substitui até, né, 40% do cimento por cinza, a gente pode observar aqui que a gente tem resistência à compressão estatisticamente igual. Tá vendo aqui que a gente tem essa letrinha C, né, em cima do gráfico? A gente quer dizer que mesmo substituindo uma grande quantidade de cimento, né, a gente obteve resistência estatisticamente igual. E aí vocês podem estar me perguntando, mas a quantidade máxima de substituição não seria 14%, né, que foi o que eu tinha falado? A quantidade máxima de substituição de 14% nos cimentos do tipo 2. Né? Mas nós temos também o cimento do tipo 4, que é o cimento pozolânico. Né? E nesse cimento do tipo 4, o limite de substituição é 50%. Daí, então, a justificativa do porquê a gente substituiu aí até 40%. Né? Quanto mais a gente substituir, melhor, porque a gente vai ter um menor impacto ambiental na produção de cimentos. Né? Nós vamos precisar clinkerizar, fazer o processo de clinkerização, ou seja, utilizar temperaturas em torno de 1450 graus Celsius
de menos material. E aí, aqui no caso da cinza da folha de bambu, ela, além da gente utilizar temperaturas mais baixas, temperaturas em torno de 650, 700 graus Celsius, para a produção desse material pozolânico, a gente também utiliza esse material para produzir energia, né? Igual a gente estava falando que é utilizado na caldeira, nas usinas produtoras de etanol, né? Então a gente já precisaria de uma lenha ou de algum material para produzir calor, e aí aqui a gente utiliza esse resíduo, que é a folha, né, ou do bagaço da cana, ou a folha do bambu, a gente já utiliza esse resíduo, produz calor, essa produção de calor vai gerar um outro resíduo, que é a cinza, e aí a partir desse resíduo a gente utiliza para incorporação no cimento, e aí a partir da incorporação do cimento a gente está produzindo menos impacto ambiental. Então, além né, ali do teste de compressão, da resistência à compressão, eu trouxe aqui também um outro ensaio, que é o ensaio de migração de cloretos. Uma preocupação constante das pessoas, quando a gente fala do uso de resíduo, né, é uma preocupação com relação à durabilidade das edificações. E aí, a gente tem aqui esse ensaio, né, de migração de cloretos. A migração de cloretos, ela é uma patologia, é um problema sério, principalmente em edificações de zonas litorâneas, né? Ali na zona litorânea, próximo do mar, né, nós temos uma alta concentração do cloreto de sódio, né? A gente tem o cloreto de sódio, o sal, né, de cozinha, né, retirado do mar, então o mar apresenta uma alta concentração de cloreto de sódio. As edificações, né, próximas do mar, então recebe uma grande concentração, uma grande quantidade desse cloreto, e aí esse cloreto forma sais, deteriora a estrutura, né, cria a possibilidade de entrada de umidade, de outros agentes agressivos que vão causar a despassivação da armadura e a possibilidade que ocorra a ferrugem dessa armadura, né? Que a gente comece a enferrujar a armadura e aí a gente precise mais cedo realizar processos de manutenção, né, dessa estrutura. Então aqui nós realizamos um teste onde nós forçamos a passagem do cloreto, né, por essas amostras, pelas amostras tanto de referência, ou seja, só com o cimento, e pelas amostras onde eu substituí o cimento por 20, 25, 30 e 40% de cinza de folha de bambu. E aí aqui a gente consegue, né, a olho nu, visivelmente observar ó, que a quantidade de penetração do cloro nessas amostras de referência, ela foi maior do que, por exemplo, aqui nessa amostra com 40% de cinza de folha de bambu. Então, a gente consegue perceber que a cinza da folha de bambu, ela tornou o nosso material, né, o nosso compósito mais compacto e menos permeável. Ou seja, ela vai contribuir, né, com a durabilidade dessas nossas estruturas, fazendo com que a gente tenha menos manutenção e menos gasto, né, com essas edificações ao longo dos anos. Então, né, novamente, a gente volta a pensar, legal, a gente observou aqui um material sustentável, vai ser reutilizado a partir de outros processos produtivos, né? Mas ele tem potencial para contribuir mais. E aí aqui eu gostaria que a gente pensasse com relação ao que a gente já tem hoje, né? Os cimentos, né, produzidos ali a partir da cinza volante, né? Mas que a gente tem potencial para utilizar todos esses materiais que eu mostrei para vocês, como a cinza da folha de bambu, né? Esses dados
né, da minha pesquisa, né, apesar de parecer ele revolucionário, transformador, né, o fato da gente estar utilizando esse resíduo e esse resíduo contribuir tanto né, com esses novos materiais, com esse material melhor até do que o padrão, né, já existem inúmeros outros resíduos que foram estudados e que têm potencial para substituir o cimento. Entretanto, né, a gente não vê isso sendo aplicado na prática. Então, o que falta, né, para que isso seja aplicado na prática? Né? Antes, a gente enxergava que faltava urgência em realizar essa mudança. A gente enxergava que precisava, mas que essas mudanças elas iam acontecer aos poucos, né? Só que hoje nós já sentimos as consequências da degradação do meio ambiente. Então, essas mudanças elas são urgentes, né? Então, o que falta é que essas empresas, o governo principalmente, né, force essas empresas e nós mesmos cobremos para que essas mudanças aconteçam de maneira efetiva. E aí, pensando essa mudança aconteça de maneira efetiva, pensando no meio ambiente e na sustentabilidade e no ser humano em primeiro plano, né? Apesar da gente reconhecer que o mercado e o lucro é importante, né? A gente precisa entender que as consequências elas já estão acontecendo e por isso seria importante que a gente realizasse essas mudanças para agora, né? Porque o mercado e o lucro ele não pode ser o norte, né? Ele é importante, mas ele não deve ser o fim. Bom, isso foi um pouquinho da reflexão que eu trouxe para vocês. Eu espero ter contribuído e eu deixo aqui o meu contato. Caso vocês precisem de alguma coisa, podem me mandar um e-mail. Obrigado novamente aí à organização do evento.